Boa noite a todos. Esse é mais um Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias que procura responder questões sobre a mediunidade. E a pergunta de hoje é: quais são as perguntas que podemos fazer aos espíritos? A primeira coisa que temos que ter em mente é que essas perguntas devem ocorrer de preferência no centro espírita e, sobretudo, em uma reunião mediúnica, porque lá sim é um ambiente adequado e controlado para essa conversa entre encarnados e desencarnados. Dito isso, no Livro dos Espíritos, no capítulo 26, nós temos as seguintes recomendações. Nós devemos pensar muito bem para poder escolher a melhor maneira de como perguntar e também definir os motivos das nossas perguntas. Que isso é escolher a forma de como se pergunta e qual é o fundo dessa pergunta. E o mais importante é o fundo, que é qual que é a intenção dessa pergunta, a finalidade dessa pergunta qual que é. Porque os espíritos respondem a Kardec o seguinte, que muitas vezes a natureza da pergunta pode provocar uma resposta justa ou uma resposta falsa. Então, é de acordo com a intenção e com a forma com que a gente pergunta. Igual quando a gente vai conversar com uma pessoa, se a gente não pergunta de uma maneira muito clara, muito certeira, a pessoa meio que não entende direito aquela pergunta e acaba respondendo de maneira que não tem muito a ver com o que a gente perguntou. Então, com os espíritos também é a mesma coisa. Então, devemos fazer perguntas de maneira certeira e com uma intenção sempre boa. Porque se a gente pergunta por curiosidade ou para poder provocar os espíritos, que seria querer saber se ele sabe, né? Falou assim, não, eu vou perguntar, eu quero ver se ele sabe responder isso. Quando eles percebem que a nossa intenção ela é duvidosa, é uma intenção que tem outra intenção por trás, né? Tem segundas intenções, os bons espíritos eles acabam que eles nem respondem. E eles acabam deixando e muitas das vezes até se afastam dali. É como se, pelo silêncio, os espíritos respondessem assim: qual que é a importância de você querer saber essa informação, né? Porque saber disso não vai mudar em nada a sua moral e não te tornará uma pessoa melhor. Ele sabe disso, porque se for uma pergunta que vai realmente mudar o seu modo de pensar sobre a vida, eles vão responder. Mas se for para mera curiosidade, eles não vão fazer isso. Porque os bons espíritos, eles buscam, através das respostas, nos instruir, né? com finalidade de nos ensinar e nos orientar para o nosso progresso espiritual. Então, a intenção com que eles respondem é muito nobre. Então, que as nossas perguntas também sejam perguntas com finalidade ao bem. E uma pergunta que frequentemente é feita, né, que as pessoas querem fazer essa pergunta para os espíritos, têm essa vontade, mas que é uma pergunta muito irrelevante, que é querer saber quem que nós fomos em uma vida passada. Só que as pessoas querem perguntar isso porque elas pensam assim, talvez eu fui um rei numa outra vida, eu fui uma pessoa famosa, uma pessoa importante na história da humanidade. Mas será que a gente realmente gostaria de saber que numa vida passada não fomos tão bons assim quanto nós imaginamos? Fomos um espírito perverso que prejudicou várias pessoas e que acumulou muitas dívidas, inclusive com a nossa família atual que está com a gente? Será que a gente gostaria de saber disso? Então,
E tem outra coisa também, mesmo se a gente for famoso na outra vida, qual que vai ser a diferença que vai fazer nessa vida atual nossa? Porque o que a gente foi, né? Então, se somos sempre a nossa melhor versão em questão moral, né? Não em questão material, em questão moral, então ficamos com o nosso presente aqui. E os espíritos nos dizem também que o conhecimento de alguma parte do nosso passado, ele somente será permitido que a gente saiba se o objetivo for para nos instruir, para nos tornar melhores e nunca por curiosidade. Então, tem ocasiões que temos autorização de saber pequenos trechos, pequenos momentos do que ocorreu na nossa vida passada. Mas isso é sempre com o intuito de nos fazer melhorarmos, de nos ensinar para sermos melhores. Além disso, no item 290 do Livro dos Médiuns, os espíritos dizem que se nós estudarmos o nosso presente, nós podemos deduzir o nosso passado. Então, de acordo com o que a gente está vivendo atualmente, nós podemos ver, podemos deduzir, podemos sentir que no passado fizemos algo que nessa vida presente nós estamos reparando aquilo que nós passamos. E existem perguntas que os bons espíritos eles não podem e outras que eles não devem responder. Então tem perguntas que eles não podem responder e outras que eles não devem responder. As que eles não podem responder são porque eles não têm autorização ou porque eles percebem que o nosso vocabulário, as palavras que nós temos, não são capazes de explicar aquele assunto. Então, nós não temos vocabulário para ele descrever para nós o que seria aquilo. E em outros casos, porque o próprio espírito ele não sabe explicar a respeito daquele tema. Não é porque é um bom espírito que ele sabe de tudo, que ele tem o conhecimento de todas as coisas. O único que tem o conhecimento de todas as coisas é Deus. Então tem questões, tem áreas da nossa vida que mesmo um bom espírito não será capaz de responder a respeito daquele tema. E as que eles não devem responder são aquelas perguntas que mais nos causariam dores, dúvidas e nos dificultariam a nossa caminhada se soubermos aquela informação, que seria aí no caso, né, de quem fomos numa vida passada. E os espíritos também respondem a Kardec que se as pessoas conhecessem o futuro delas, elas acabariam descuidando do próprio presente. Então, saber o futuro é uma coisa que nos perturbaria muito. Então, isso não é liberado para que a gente saiba, né? Na maioria dos casos. Igual aqui eu mencionei que às vezes o passado pode ser citado alguma parte, o futuro ele pode ser orientado, mas o futuro ele está sempre sendo construído por nós. Então pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, dependendo da linha do caminho que escolhemos no nosso livre-arbítrio, esse futuro pode ser alterado para melhor ou para pior. Então o futuro ele ainda não existe, existem possibilidades desse futuro. E, para poder finalizar, tem questões, tem dúvidas que geralmente nos vêm e aí a gente pensa assim, não, hoje eu vou lá no centro espírita e depois eu vou conversar com alguém
para ver se consegue responder essa dúvida que eu tô sentindo aqui. Eu vou lá atrás dessa resposta. E aí a gente chega. Aí a gente senta, começa a assistir a palestra sobre o Evangelho. E de repente, no meio daquela palestra ali, a gente percebe que a nossa pergunta foi respondida, sem ao menos a gente ter feito aquela pergunta. Mas é por quê? Porque os espíritos percebem e ali acabam intuindo o palestrante, dependendo da pergunta, e aí, voltando lá no começo, dependendo da intenção, né, da pergunta, e aí, às vezes, o palestrante acaba ali, dentro do tema que ele está fazendo a palestra, acaba respondendo aquela pergunta que a gente passou o dia todo ou a semana toda com dúvida e que foi ali para poder tirar aquela dúvida, e aquela dúvida é muito bem respondida para nós, sem ao menos a gente precisar perguntar. Bom, esse foi mais um programa. Espero que todos tenham aproveitado. Até semana que vem a todos e que assim seja.